desde a criação, vem dividindo com o homem aquilo que ele tem planejado e usando na vida de homens, pessoas comuns, para revelar aquilo que Deus tem para nós. E eu vinha meditando a respeito de filhos, como Deus trabalha na vida dos pais através dos filhos, como Deus muitas das vezes traz aos pais um momento de muita tristeza, de muito sofrimento através dos filhos. Valdir, mas a palavra não deveria ser de ânimo, de exortação? Você não deveria dizer que os filhos são uma bênção? Vamos chegar lá. Eu quero falar com vocês através do patriarca Abraão, para nós termos uma ideia do assunto que vem pela frente. Nós sabemos que Abraão foi um homem separado, chamado diretamente por Deus, porque vivia em uma terra pecadora, uma terra de idólatras. E então Deus chama Abraão e diz a ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Deus iniciava ali um novo plano, e Abraão pelo menos não entendia, mas fazia aquilo que Deus queria, porque Deus implantou nele a fé. A fé vem de Deus, e Deus concedeu a ele o dom da fé. Só que mesmo tendo fé, ouvindo as palavras do próprio Deus, tendo comunhão com Deus, sendo obediente a Deus, Abraão tinha uma tristeza, porque dizia Abraão: eu não tenho filhos, eu não posso ter filhos, a minha mulher não pode me dar filhos, Sara não pode ter filhos. Então Deus sabia daquela tristeza do coração daquele homem. E Deus, como cuida de todas aquelas pessoas a quem Ele chama, a quem Ele separa, não foi diferente na vida de Abraão. E o anjo diz a Abraão que a sua esposa terá um filho, e que ele seria pai de multidões, multidões de nações, e que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão já não podia ter mais filhos, Sara não podia ter mais filhos, e Deus concede um filho a Abraão. E nós sabemos dessa história, que ali nasce Isaac. Abraão já é da idade de 100 anos, tem um filho. E eu imagino ele olhando para os céus e falando consigo mesmo: verdadeiramente esse Deus que falou comigo quando eu ainda estava na casa de meu pai, esse Deus, Ele não só fala como Ele faz. Ele não só me separou, mas Ele cuida de mim, Ele me ama. E então nós temos a ideia de que a vida de Abraão estaria completa, Abraão estaria satisfeito, estaria realizado. Mas há um detalhe: Deus percebe que depois que nasce seu filho Isaac, Abraão não mais edifica altares. Abraão parece que ele ficou estatizado. Aquela alegria que Deus trouxe para Abraão, Abraão já estava mais tranquilo. Eu acho que ele pensava: agora eu posso morrer em paz, só me resta agora viver os dias do lado do meu filho e da minha esposa. Oh, aleluia. Só que ele esqueceu de um detalhe: daquele que o abençoou e focou apenas na bênção. Mas aquele que o abençoou cuidava de tudo, via tudo. Então um dia, quando parecia tudo perfeito, o abençoador chama a Abraão e diz a ele: toma o teu filho, o teu único filho, e o sacrifica a mim. Imagina o que passou na cabeça desse homem. Como que seria sacrificar aquilo que o próprio Deus te deu, aquela bênção que parecia impossível que Deus te deu? Nós sacrificaríamos com muita fé. Se houvesse tanta fé em nós quanto havia em Abraão, nós sacrificaríamos. Mas há um detalhe nessa passagem, onde eu parei para analisar e vi que Abraão não só fez aquilo que Deus pedira, que para alguns pareceria um absurdo, e no contexto não havia nem argumento para Abraão, porque o próprio Deus disse: toma o teu filho, o teu único filho, ou seja,
O argumento que Abraão usaria com Deus: Senhor, mas é o meu único filho. E então Abraão leva esse filho para sacrificar ao Senhor. Havia ali em Abraão a fé, a esperança, a convicção de que Deus quem cuidava, Deus quem providenciava. Tanto é quando ele despede seus moços para subir ao monte. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele diz aos seus moços: fiquem aqui, que eu vou ali com o menino e já volto. Ou seja, ele disse que ali havia esperança, que eles iriam até ali e voltariam. E quando o menino questiona ao pai: onde está o cordeiro, onde está o sacrifício? Abraão diz ao menino: Deus proverá. Oh, aleluia. Deus proverá. E então, quem duvida que Abraão verdadeiramente sacrificaria o teu filho, o teu único filho? Nós sabemos que ele o faria. Só que quando estava tudo pronto, o menino, como o cordeiro mudo, a ovelha que não abriu a boca, apenas perguntou o que aconteceria e entendeu o que aconteceria, mas se rendeu à vontade do pai. Esse menino deitado sobre a lenha, ali o pai iria cravar em seu peito a adaga. Mas dos céus ouve-se uma voz: Abraão, Abraão, não sacrifica o teu filho. Oh, aleluia. Deus poupou aquele homem. Deus apenas testava a sua capacidade, a sua fé. E Abraão o faria, mas sofreria muito, porque Deus sabia, conhecia o coração daquele homem e o quanto ele amava aquele menino. Só que aí, se nós prosseguirmos, nós podemos ir para Jacó. Jacó teve um filho, e esse filho Jacó amava muito, e esse filho era José. Deus tinha um propósito na vida de José, uns planos na vida de José. E nesses planos, José é separado da vida de Jacó. Jacó, ele se entristece, ele se amargura e diz que não mais pararia o seu luto até que descesse a sepultura, que ele choraria pelo filho que achava estar morto, comido por uma fera, e não queria ser consolado. Ou seja, o filho de Jacó, Deus o separou para usá-lo, mas depois o devolve ao pai, dizendo: teu filho está vivo, vai ter com ele, ele está no Egito e eu o prosperei, ele é sobre toda a terra do Egito, ele é o governador. Se nós continuarmos, veremos mais. Nós podemos ir até Sara. Sim, Sara, que orou pedindo a Deus um filho porque ela era estéril. Ah, glória a Deus, aleluia. Quanto aquela mãe queria ter um filho. E Deus, após muitos anos de oração, dá àquela mulher o prazer da maternidade, a alegria, a satisfação de ter um filho em teu seio. Mas o que acontece logo depois? Ele é separado de sua mãe. E esse filho, ele se torna o maior profeta, o maior sacerdote. Esse filho é Samuel. Samuel, ele foi muito usado nas mãos do Senhor. Samuel ungiu o rei Davi. Samuel fez prodígios e maravilhas. E a tua mãe com certeza o acompanhava, o acompanhou durante a peregrinação de sua vida. Sim, então ela teve o prazer de ver o teu filho sendo usado nas mãos do Senhor. Mas o filho que eu quero lhes falar agora, este filho que era o filho unigênito do pai também, que estava na glória com o pai, e ele disse: agora somos nós. E esse sacrifício que foi feito, esse plano de Deus, essa necessidade, nesse sacrifício perfeito, foi algo muito maior, algo muito mais doloroso,
Porque se nós olharmos as condições, o filho não devia nada, o pai não devia nada, o pai não tinha nenhuma dívida, era tudo perfeito. Mas se o pai, amando a humanidade, não enviasse o filho, o que seria de nós? O que seria da humanidade? E o pior é que o filho sabia o que viria pela frente, o pai sabia o que viria pela frente, quais seriam as condições, a maneira que deveria ser feito. E o pior, a adaga estava na mão do próprio pai. E dessa vez, o pai não pouparia o filho. Não. E não o poupou por nos amar, por ter por nós amor tão grande, tão incompreensível, que deu o seu único filho. E Deus teve que abandoná-lo, entregá-lo, para que se cumprisse, para que nós fôssemos livres dessa condenação. O local daquele madeiro não é de Cristo, aquele local é nosso. Toda vez que olharmos para o sacrifício da cruz, olharmos para o Cristo morto, cada vez que participarmos da Santa Ceia do Senhor, porque está escrito que toda vez que comemos do pão e bebemos do vinho, comemos do seu pão e do seu sangue, da sua carne e do seu sangue, nós confessamos e anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Que nós entendamos que aquela morte não era dele, é nossa. Ele morreu em nosso lugar, sofreu em nosso lugar, tomou o lugar no madeiro, entrou em nossa frente no momento da execução e morreu por nós. Por isso nós temos hoje a esperança, a oportunidade de sermos livres do pecado, livres da condenação, porque só entra na glória de Deus aquele que é justificado, e em justiça divina Jesus se deu por nós. Ele se fez pecador para nos tornar justos, nós que somos os maiores pecadores, indignos. Jesus o justo morreu em nosso lugar, nos justificando, para entrarmos com Ele um dia na glória. E o que nós faremos agora de nossas vidas? Negaremos esse sacrifício? Não aceitaremos? Porque assim nós tomaremos para nós a responsabilidade que Deus sabe que nós não suportaremos, mas que não sejamos assim, que em Cristo nós somos mais do que vencedores e não condenados, derrotados. Amém? Que Deus te abençoe. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo.